Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 44 é Elementos Fluídicos, capítulo 14. Então aqui na questão de número 6, eu já li, mas eu vou reler novamente. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? Por exemplo, essa tabuinha aqui. Quem conhece? Agora, não basta conhecer. Eu conheço. Tá, você conhece? Não, vamos pensar por outro lado. Tabuinha eu deixei de lado. Quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? E baixo na parede. Essa parede aqui. Eu tô com a mão na parede. Aí a pessoa fala assim, eu conheço. Descreva-me todos os elementos. Aí a pessoa, felizmente, me descreve todos os elementos. Eu digo, tirastes 10. Você é um aluno top. Agora eu peço a você, travesse a tua mão nesta matéria tangível. Ah, professor, mas eu não consigo. Então você desconhece os elementos os quais essa matéria tangível é constituída. Porque se você conhecesse, você conseguiria atravessar a parede. Não, Luiz. Não é isso que explica no livro dos médiuns. O que eu quero, com todo respeito, que as pessoas entendam aqui, não é de extrema importância nós sabermos, não é de extrema importância o aluno saber de quais os elementos constituem determinada, né, como tá aqui, ó, constitui íntima da matéria tangível. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Não é de extrema importância você ter conhecimento da constituição íntima da matéria tangível. Não é de extrema importância. É de extrema importância você conhecer a si próprio. Porque a partir do momento que você conhece a si próprio, você não vê obstáculos. Porque para o espírito evoluído não existe obstáculos. Nem alto, nem baixo. Nem direito, nem esquerdo. Nem matéria gasosa, nem líquida. E é gasosa, líquida. Gasosa, líquida,
Mas só que não existe só essas três matérias. Existem bilhões de outras matérias. Só que devido ao nível evolutivo, é óbvio, nós temos que nos conformar com o que nós temos aqui na Terra. Ah, isso é uma punição para minha cabeça. Tá. Então, a partir... Conheça-te a ti mesmo. Porque ao me conhecer, saberei dos meus limites. Terei conhecimento das minhas capacidades. Saberei a que ponto eu posso ir e voltar. Você entendeu? Então não é de extrema importância você, antes de conhecer a si próprio, conhecer aquilo que está ao teu lado. Porque aquilo que está ao teu lado deixa de ter importância a partir do momento que você conhece a si próprio. Conseguiu entender isso ou não? Porque não existe limite ao espírito evoluído. Se a doutrina que nos diz, gente, por isso a importância do estudo. Não existe limite. 99% dos planetas não existe oxigênio como existe aqui na Terra. Não existe hidrogênio. 99% dos planetas não existe lá os elementos os quais a Terra e o nosso corpo orgânico é constituído. Ou foi constituído? É, né? Constituído. É presente. 99% dos planetas não... A água lá, ela não possui as mesmas propriedades que a nossa água, né? Em questão de fórmula H2O. Lá a fórmula é outra, mais quintessenciada. Uma água, fórmula mais etérea. Energias mais etéreas. Como existe energias mais grosseiras que a nossa, que já é grosseira aqui na Terra. Você entendeu? Existe. Existem coisas terríveis que dá dó. Dá dó. Então nós temos que ter isso em mente. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Será que nosso Senhor Jesus Cristo, com isso, o que eles naquele momento estaria querendo nos dizer? Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Será que nosso Senhor Jesus Cristo, o que é a verdade? Para você, o que é a verdade? Eu vou te adiantar para você o que é a verdade. A verdade é aquilo que encontra-se no pórtico, lido por Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Isso que é a verdade.
Conhece-te a ti mesmo. Isso que é a verdade. Porque se você não conhece a si mesmo, você não consegue compreender as leis de Deus delegadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não consegue compreender Kardec, Jesus, e você não consegue compreender a natureza de Deus. Então, a base encontra-se em nós. Não adianta você querer estudar uma enciclopédia em busca da verdade, se você não busca primeiramente conhecer a si mesmo. Porque só depois que você conhecendo a si mesmo que você conseguirá entender todas estas nuances. Jesus, você o compreende. Deus, você o compreende. Kardec, você o compreende. A humanidade, você a aceita como ela é. Você se resigna. Você age com humildade, com paciência, com tolerância, porque você se conhece. Porque quando você se conhece, o mundo à tua volta pode estar chovendo canivete. É um termo aqui da Terra, né? Que mesmo assim, você continua numa boa. Olha só para você ver. É uma historinha, mas eu assisti isso num vídeo. Um tiroteio numa determinada cidade aqui no Brasil, não quero dizer nome por uma questão de ética. Duas facções disputando território. E fogo cruzado como se fosse lá na Rússia com a Ucrânia. Que parece que já acabou a guerra lá, né? Eu não sei, não estou afirmando nada. E um velhinho, um senhor idoso de uns 80 anos, atravessando no meio da artilharia de fogo. E pelo vídeo dava para ver as balas da metralhadora fazendo assim. E o senhor atravessando. E ele atravessou toda aquela artilharia. Quando ele terminou de atravessar, registraram, né, anotaram que o senhor era aquele. E a repórter, depois, em outra oportunidade, uma repórter foi até ele. Mas o senhor atravessou aquela artilharia. Aquilo ali foi um milagre, o senhor não ter sido atingido por, ou melhor, ter sido alvejado por aquela artilharia de fogo. Eu falei, milagre não, minha filha. Porque milagre não existe. Milagre não, minha filha, porque milagre não existe. Eu apenas me encontrava bem comigo mesmo.
e eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Por isso, como eu me encontrava bem comigo mesmo, e também como eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, eu não atraí nada de ruim para mim. Por que eu haveria de atrair coisas ruins para mim se eu estava bem? Se eu estava em paz com a minha consciência, minha filha? Olha que resposta. Mas é a realidade. A gente pode até discordar, porque é da natureza do ser humano discordar. É um direito dele também. Discordar também é um direito. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com esse concordar e esse discordar, porque às vezes a gente comete pecado simbólico nessas questões, né? Então, o que é a verdade? A verdade é a que eu li na Bíblia. A verdade é a que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdade é a que eu estudei na doutrina dos Espíritos. Você está na contramão, meu bem. Você está na contramão. Você pode estudar a literatura espírita toda. Você pode estudar todas as obras ecumênicas, salteadas. Estude-as todas. Mas se você não busca a conhecer a si próprio, de nada adiantou você ter estudado tudo que você estudou. Você fica, assim, uma pessoa enriquecida de conhecimento. Mas que adiantou alguma coisa, não adiantou, não. Porque você não adquiriu a verdade. Porque a verdade, ela encontra-se no fato de você conhecer a si próprio. Então, nós devemos, a doutrina dos espíritos é essa ciência que nos estimula a auto nos conhecermos. E olha que não é fácil essa questão. Você entendeu? Não é fácil essa questão. Porque você depara com o teu inimigo e você não pode ter nenhum sentimento contrário a ele, a não ser sentimentos nobres de amor. Porque se você depara com o inimigo e olha nele com o olho virado assim, ó, você já se escambou. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Então, eu vou dizer mais uma vez. Você aprendeu agora o que significa a verdade? E o que é a felicidade? Se a verdade é conhece-te a ti próprio, o que é a felicidade? É a mesma coisa. Conhece-te a ti mesmo. Porque você nunca será feliz se você não descobrir quem você é. Ou, volto, você nunca será feliz se você não descobrir que você é.
Você pode fingir. Você pode fingir amar. Você pode fingir gostar. Você pode buscar prazeres em tudo. Mas isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Pois até então, aqueles que descobrem a ti mesmo, pouco necessitam reencarnar. Porque eles adquiriram o elixir da vida. Então, para que ficar em meio a esse pântano? Né? Então, olha só para você ver. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Tá vendo? Ela talvez seja compacta somente em relação aos nossos sentidos. Porque essa parede aqui ela não é compacta para mim. Mas eu não consigo atravessá-la. Mas os espíritos que estão aqui, eles não adentraram pela porta aberta da minha casa. A matéria compacta, a matéria sólida, a matéria gasosa, a matéria líquida não foram e não é obstáculo ao espírito que auto se conhece e também desmaterializado da matéria. Aquele que já buscou a eterização. Você conseguiu entender? Você pode ter aí ao teu lado vários espíritos que você não os vê, mas eles estão te vendo. E eles entraram pela parede do teu quarto. Não foi para eles obstáculo essa matéria sólida, tangível, compacta. O espírito, ele atravessa o fogo e não se queima. Ele adentra o oceano e não se afoga. Ele atravessa a terra de um ponto ao outro. Atravessa o núcleo da terra e não se queima. O espírito, o princípio inteligente, é a matéria mais pura, aurida do Criador. Que essa essência, esse elemento, nós nunca descobriremos a fórmula. Porque o dia que nós descobrirmos, Deus passa a ter um concorrente. E isso jamais. Leia o livro, que esse livro para mim é um dos mais fáceis de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor. É um livro facílimo. É só prestar atenção. É só ler como nós estamos lendo aqui. E você observa, nós já vamos para o quarto vídeo de 26 minutos cada um. E nós ainda não terminamos ainda nenhuma questão.
eu nem sei se nós vamos chegar na formação e propriedade do perispírito hoje. Pode ser que cheguemos, mas esse tema pode ser que fique para a próxima oportunidade. De fato que nós vamos para o próximo vídeo.